Bom dia. Bom sábado para todos. Espero que estejam felizes. Porque hoje é um dia especial. Hoje é o sábado do Senhor. E também, de acordo com a programação deste ano de União, hoje é o sábado dedicado ao espírito de profecia. E como tal, o tema de hoje vai ser exatamente sobre este tema. O título do tema de hoje é Para que servem os testemunhos? Alguém poderá se perguntar o que é que isto quer dizer, o que é que são os testemunhos? Sabem que quer os nossos pioneiros, quer Ellen White, quando se referia aos seus próprios escritos, dava o nome de testemunhos. E aí, realmente, de acordo com a profecia do Apocalipse, fala exatamente nisso, nos testemunhos. Nós sabemos que estes testemunhos, dados, inspirados por Deus, à profetisa do Senhor, Ellen White, constituem realmente um tesouro que nós temos. E hoje vamos falar um pouco sobre esses testemunhos. E eu gostava de, nos momentos a seguir, que nós pudéssemos responder a esta pergunta. Para que servem os testemunhos? Mas nós vamos estar o sermão todo de volta desta pergunta. Nós, para além de vermos para que servem os testemunhos, o principal objetivo da mensagem de hoje é o que é que eu tenho a ver com isso? Faz sentido o que eu estou a dizer? O que é que, em primeiro lugar, para que é que servem os testemunhos? Qual a sua importância e que implicação eles devem ter aonde? Na minha vida. Ok? Isto era um título muito comprido para pôr ali, não era? E por isso o título está só para que servem os testemunhos. Então nós, nos próximos minutos, vamos ver alguns textos que nos falam exatamente sobre isto. Para que servem os testemunhos. Então, se nós temos a Bíblia, que tem tudo necessário para saber acerca de Deus e para a minha salvação, para que servem os testemunhos? Antes de respondermos a esta pergunta, eu queria ler dois textos que nos falam de alguém que odeia os testemunhos escritos por Ellen White. Sabem quem é esta pessoa? E para percebermos para que é que eles servem, vamos ver então porque é que essa pessoa detesta, odeia literalmente esses escritos. Vamos ler. Diz assim: Satanás está continuamente forjando por introduzir o falso, para afastar a verdade. Por isso, qual é o objetivo de Satanás? É que nós não descobramos o que é a verdade. Depois diz assim: um dos últimos enganos de Satanás é o que diz o texto? O último. Sabem que Satanás engendrou muitos planos para o tempo de fim. Muitos. Mas o último grande engano de Satanás, sabem o que é? Será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás, reparem bem, operará habilmente, de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades, para quê? Para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. E como é que ele fará isso? E porquê que ele fará isso? Será então ateado contra os testemunhos um ódio satânico. A operação de Satanás será perturbar a fé das igrejas neles, por esta razão. E ele não pode achar caminho tão livre para introduzir seus enganos e prender almas em suas mentiras,
se as advertências e repreensões e conselhos do Espírito de Deus forem atendidos. Pergunta: porquê é que então Satanás odeia os testemunhos? Porque eles conduzem, em primeiro lugar, à verdade e, em segundo lugar, expõem o quê? O que é que eles expõem? Os enganos de quem? De Satanás. Alguém aqui gosta de ser enganado? Não? Ninguém tem assim um hobby, um passatempo, que é gostar de ser enganado? Não é interessante? Não. Ninguém gosta de ser enganado. No entanto, Satanás tem o seu último engano, que é fazer com que a igreja despreze os testemunhos. Com que objetivo? Enganar. Muito bem. Agora vem a pergunta: para que é que servem então os testemunhos? Estas mensagens foram representadas como uma âncora para o povo de Deus. Aqueles que as compreenderem e receberem serão preservados de ser varridos pelos muitos enganos de Satanás. Então nós sabemos que no tempo do fim, que é a altura que nós vivemos hoje, Satanás engendrou o quê? Muitos enganos. E para nós nos apercebermos deles, Deus deixou tudo isso escrito para nós. E nós temos duas opções. Qual é? Quais são essas duas opções? Ou queremos saber daquilo que Deus deixou como testemunho, ou não queremos saber, certo? Certo ou errado? Se nós queremos saber aquilo que as mensagens que Deus nos deixou para agora, nós temos que as ler. Se não queremos saber, não precisamos de as ler. Mas então já vimos que Satanás não gosta e que elas são uma âncora para nós, como povo de Deus, para não sermos enganados por Satanás. Mas mais uma vez eu faço a pergunta: se nós temos a Bíblia, para que é que precisamos dos testemunhos? Para que é que precisamos dos escritos de Ellen White? Será que Deus já não tinha dado informações que chegam? Ou será que o problema está em mim? O que é que vocês acham? Vamos ler? Diz assim: Ellen White pegou na Bíblia, pôs-a na mesa, e à volta da Bíblia pôs todos os testemunhos, todos os livros, folhetos, panfletos, todos os seus escritos. E reparem bem, tomei a preciosa Bíblia e agrupei em torno dela os diferentes testemunhos para a igreja dados ao povo de Deus. Aqui, disse eu, estão discriminados os casos de quase todos. Os pecados que devem evitar estão neles apontados. Os conselhos que eles buscam podem ser encontrados aqui. Apresentados para outros casos que definem situações semelhantes às suas. Deus se tem agradado de dar-lhes preceito sobre preceito e regra sobre regra. Mas não há muitos entre nós, permitem-me ler nós, que sabem realmente o que está contido nos testemunhos. É isto verdade ou não? O que é que vocês acham? Mas não há muitos entre nós que sabem realmente o que está escrito nos testemunhos. Nós não estamos familiarizados com as Escrituras. Se tivéssemos feito da Bíblia o objeto de nosso estudo, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não necessitariam dos testemunhos. Todos percebemos o que é que está aqui escrito? O que é que está escrito? Se nós pegássemos na Bíblia e isto fosse um objeto contínuo do estudo, o que é que está escrito? Que não precisávamos de mais. Certo?
é porque negligenciamos tomar conhecimento do livro inspirado de Deus que Ele procurou alcançar-nos por meio de testemunhos simples e diretos. Então é assim, se isto fosse a nossa ferramenta de estudo ao longo da nossa vida, se nós tivéssemos a capacidade... Eu vou-vos dar um exemplo muito rápido. Eu recentemente li um livro dos nossos pioneiros. O livro tem como título O Grande Movimento Adventista, a História da Igreja. Mas além da história, aquele livro tinha muitos ensinamentos bíblicos, muitas explicações de profecias, muitas coisas. E eu, à medida que lia aquele livro, perguntava assim, como é que este homem, sem internet, sem pesquisa, como nós temos agora tudo, não é? Conseguia saber tantas coisas. E eu ficava admirado. E, de facto, isso era uma realidade, porque o principal objetivo da vida destes homens era saber a palavra de Deus. Mas, de facto, o que é que nos diz, então? Que os testemunhos que foi-nos dado, porquê? Para, de uma maneira simples e direta, nós possamos compreender a verdade de Deus. Chamando a sua atenção para as palavras da inspiração que negligenciámos desobedecer. E insistindo para conosco, para modelarmos a nossa vida de acordo com os seus ensinamentos puros e elevados. Muito bem. Então, nós vimos aqui algo de interessante. O que é que nós já vimos até aqui? O que é que já vimos até aqui? Que Satanás não gosta dos testemunhos. Porque consegue enganar muito mais fácil se nós não quisermos saber de testemunhos. Certo? Vimos também que eles são importantes, mas que eles até não seriam necessários se nós tivéssemos a capacidade de compreender toda a verdade estudando a Bíblia. Estou certo ou não estou? Então Deus, na sua misericórdia, disse assim, bom, então eu vou dar tudo muito mais fácil de entender, muito mais simples e direto. Certo? Comida mais fácil de digerir. Muito bem. Eu vou-vos contar uma história. Esta história passa-se no ano de 1911. Para conseguirmos compreender a importância dos testemunhos e destes livros que temos à nossa disposição. No dia 6 de outubro de 1911, foi enviado para a gráfica o último livro da série Conflito dos Séculos. A série Conflito dos Séculos é uma série de 5 livros dos testemunhos, que alguém sabe quais são? Grande Conflito, Atos dos Apóstolos, Desato das Nações, Profetas e Reis, Patriarcas e Profetas. Muito bem. O último destes a ser escrito foi o Atos dos Apóstolos. E foi acabado de escrever em 1911. Foi uma data muito importante. Dia 6 de outubro foi mandado para a tipografia para ser impresso. 6 semanas depois chegou a encomenda. Primeira edição do livro Atos dos Apóstolos, que retrata não só o livro de Atos na Bíblia, mas também as cartas de Paulo e a vida de Paulo como missionário e as suas viagens. Veio mesmo a tempo, sabem porquê? Porque no dia 26 de novembro, Ellen White fazia anos. E ela teve um desejo no seu aniversário. Foi o seu aniversário. Sabem quantos anos ela fez em 1911? 84. E ela teve um desejo naquele aniversário. O desejo dela naquele aniversário foi o seguinte. Foi assinar 11 livros, primeira edição, Atos dos Apóstolos, assinar e enviar para amigos chegados e para colegas de trabalho. E o desejo dela era, nesse dia de aniversário, fazer isso. Então assim fez. Ela, nesse dia, pegou em 11
os 11 primeiros livros dos Atos dos Apóstolos, assinou-os e depois o seu filho enviou então para essas pessoas. Uma das pessoas que recebeu esta primeira edição foi uma senhora chamada Adélia. Era uma amiga de Ellen White, uma amiga chegada, e foi uma das pessoas que recebeu então esta primeira edição. E esse livro sobreviveu até aos nossos dias. E está aqui na minha mão. Isto é um Atos dos Apóstolos, 1911, enviado em novembro de 1911 pelo filho de Ellen White para esta senhora chamada Adélia. Estou-se a perguntar como é que eu tenho este livro na minha mão, não é? Para mim isto é uma precisidade, eu ter este livro na mão. Eu estava nos Estados Unidos e a Sónia estava a ver uma loja de, como é que se chama? Lembranças. E essa loja de lembranças tinha um corredor cheio de como é que se diz? Armários, não é armários, mas estantes, com livros usados. E num canto havia uma estante com livros usados de Ellen White. E nós chegámos lá e vimos aqueles livros antigos, estávamos lá a ver. E quando começámos a ver primeiras edições, livros de 1864, livros de muitos do século XIX, nós assim, ui. Então começámos a escolher alguns para trazer. E no meio desses livros estava este livro. Para terem uma ideia, este livro custou $6, 5 euros. Está aqui, 5 euros. Um livro que é uma preciosidade, estava esquecido, abandonado numa estante e agora está aqui na minha mão. E como é que eu sei esta história? Sei esta história que também depois pesquisei, mas sei esta história... desculpem que eu tinha Portanto, este livro foi então finalizar o conflito dos séculos, como ao bocado estávamos a ver. Porque dentro deste livro... Dentro deste livro tem uma carta escrita pelo filho de Ellen White, por William White, dirigido a esta senhora. Eu vou pôr aqui no ecrã para vocês verem melhor. Esta carta está ali assinada por William White. E esta carta diz o seguinte, esta carta foi escrita no dia 1 de janeiro de 2012, diz assim: há alguns dias atrás recebemos uma carinhosa carta, datada de 13 de dezembro, dizendo-nos que havia recebido o novo livro da minha mãe, Atos dos Apóstolos. Foi enviado a pedido da minha mãe no seu aniversário e continha uma pequena tira de papel com a sua assinatura para poder colocar no livro. E depois continua a falar sobre outras coisas. Então, devem calcular que quando abrimos este livro e vimos esta carta, nós ficámos assim, temos mesmo que levar este livro, não é? E realmente aqui está, eu vou mostrar-vos para vocês verem. Então, a assinatura de Ellen White, feita no dia do seu aniversário, 26 de novembro de 1911. E este livro foi então enviado para a senhora Adélia Van Horn, que era o nome dela completo, e felizmente sobreviveu até aos nossos dias. Agora, e eu não trago isto apenas por ser uma história interessante e por ser um livro que me diz bastante e por ter sobrevivido aos nossos dias. Eu trago isto porque quando nós chegámos a casa e depois fomos ver com mais calma o livro, dentro deste livro tinha uma outra carta, que é esta carta aqui. E esta carta tinha sido uma carta que Ellen White tinha enviado também para esta irmã Adélia. E eu trago isto porque esta carta é importante para a mensagem que temos hoje. Eu vou ler um bocadinho desta carta, porque hoje estamos a falar da importância de quê? Dos testemunhos. E a carta que está aqui dentro fala exatamente nisto. Fala da importância dos testemunhos.
e especialmente num livro que tinha acabado de ser lançado nesta altura, que era o livro Parábolas de Jesus. Muitas vezes nós não compreendemos a importância de alguns livros que nós temos na estante lá em casa. Eu não sei se aqui toda a gente tem este livro, mas reparem bem no texto, e eu traduzi para português, penso eu. Está aqui a carta completa. Eu vou ler só o primeiro parágrafo, para nós compreendermos então a importância destas publicações. Diz assim: tenham fé em Deus. Isto é a minha tradução, desculpem lá se alguma coisa não estiver a 100%, mas esta carta não existe em português, nunca foi traduzida, nem nunca foi publicada em livro, foi apenas dada como testemunho em 1900, e por isso, provavelmente, há muitos anos que ninguém lê esta mensagem, e temos hoje o privilégio de ler esta mensagem. Diz assim: tenham fé em Deus. E ele deu uma ideia das parábolas de Jesus, ou seja, desse livro, para alívio das escolas. Ele está a testar o seu povo e instituições neste assunto, para ver se eles trabalhariam em conjunto e serem um único pensamento em negação própria e sacrifício próprio. Levem em frente este trabalho sem hesitar, e no nome do Senhor. Que os planos de Deus sejam confirmados. Que suas propostas sejam totalmente realizadas e vividamente endossadas, como meios de união para os membros das igrejas, num esforço de sacrifício próprio. Agitem cada família, cada igreja, a fazer com o máximo das suas forças, todos se consagrando a Deus, colocando o fermento do mal fora dos seus corações, fora dos seus lares e fora da escola. Que todas as famílias aproveitem ao máximo esta oportunidade de Deus. Que oportunidade é esta? Era de ter e estudar o livro Parábolas de Jesus, que foi inspirado por Deus para servir de estudo aonde? Nas escolas e em família. Em casa, em família. De facto, é um livro extraordinário. Não sei se aqui já tiveram a oportunidade de ler este livro. É um livro extraordinário que explica em detalhe as parábolas de Jesus. Então, o que é que vocês acham? Acham, segundo o que está escrito, que estes livros, que estes testemunhos são importantes para nós ou não? O que é que vocês acham? Muitas vezes, e eu já ouvi isto várias vezes, pessoas a dizer assim: este ponto para mim é difícil compreender, ou esta profecia não o percebo muito bem, ou esta doutrina não compreendo muito bem. Pois bem, Deus já previu exatamente esta situação. Então enviou o quê? De forma simples e direta? Os testemunhos. Eu vou-vos dar um exemplo. Estes 7 livros começam assim: patriarcas e profetas, profetas e reis. Sabem o que é isto? Isto é toda a história do Velho Testamento explicada ao pormenor, cronologicamente e em detalhe. De já todas as nações, sabem o que é? São os 4 evangelhos explicados em ordem cronológica e em detalhe. Atos dos Apóstolos, sabem o que é? Livro de Atos, cartas de Paulo, explicadas, e a vida de Paulo em geral, explicadas ao detalhe e ao pormenor. O grande conflito, sabem o que é? A história do grande conflito, incluindo o quê? Explicação do quê? Das profecias. Sabem? Parábolas de Jesus, o que é? Explicação das... Maior discurso de Cristo, sabem o que é? Explicação do Sermão da Montanha. Sabem nestes 7 livros o que é que nós temos? Todos os capítulos da Bíblia explicados em detalhe e em pormenor. Por isso eu faço a pergunta: temos alguma desculpa para não perceber alguma parte da Bíblia? Perceberam a pergunta? Temos alguma desculpa
para não perceber alguma parte da Bíblia. Mesmo que eu não tenha a capacidade de estudar a Bíblia e compreender todos os detalhes, tenho eu desculpa? O que é que vocês acham? Se está explicado de uma forma tão direta, tão clara e tão simples? Eu vou-vos dar um exemplo. Vamos abrir a nossa Bíblia. João capítulo 20. Desculpem eu dar este exemplo, mas é um que eu achei tão curioso que gostava de partilhar com os irmãos. João 20, e pode ser a partir do versículo 3. Às vezes há pormenores que pelo menos a mim, me escapam completamente e que não os compreendo. Diz assim, João 20, versículo 3, diz, após a ressurreição de Jesus, diz assim, então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e o lenço cobria a cabeça de Jesus, e o lenço que não estava com os lençóis, mas enrolado no outro lugar à parte. Versículo 8. Finalmente entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Eu já li estes versículos muitas vezes e nunca tinha percebido o que é que isto quer dizer. Vou-vos fazer uma pergunta. Foi João que viu e creu, certo? Porquê que ele viu e creu? O que é que ele creu em primeiro lugar? Que Cristo ressuscitou. Mas o que é que ele viu para o levar a crer que Cristo ressuscitou? É interessante que às vezes há pormenores, sabem que nada está na Bíblia por acaso. Mas há pormenores que muitas vezes nos passam ao lado. Eu fiquei surpreendido quando li isto. Diz assim, os discípulos correram para o túmulo e acharam-se como Maria dissera, viram o sudário e o lenço, mas não acharam o Senhor. Havia, no entanto, mesmo ali, o testemunho de sua ressurreição. Lá, no sepulcro, que João olhou, viu e creu, tinha o testemunho que provava que Jesus tinha ressuscitado. Diz assim, as roupas do sepultamento não estavam atiradas com negligência a um lado, mas o que é? Cuidadosamente dobradas, cada uma num lugar à parte, e então João viu e creu. Então espera lá. A prova que fez com que João acreditasse que Jesus ressuscitou não foi ver o túmulo vazio. Foi ver a roupa cuidadosamente dobrada e cada uma no seu sítio. Porquê? É muito interessante, no outro dia estava alguém a falar e a dizer assim, epá, que chatice, eu não percebo porque é que todos os dias tenho que fazer a cama, tenho que dobrar a roupa, tenho que... Eu à noite já vou outra vez fazer tudo, porque é que eu tenho que fazer? Não sei se já encontraram uma vez uma pessoa que pensa assim. Mas sabem que Jesus não era assim. Sabem como é que Jesus era? E por isso João reconheceu que só podia ter sido Jesus a fazer aquilo. Eu vou ler. Diz assim, fora o próprio Cristo que colocara com tanto cuidado as roupas com que o sepultaram. Enquanto o anjo do céu removeu a pedra, o outro entrou no sepulcro e desembaraçou o corpo de Jesus do seu invólucro. Foram, porém, as próprias mãos do Salvador que dobraram cada peça, pondo-a em seu lugar. Ao seu olhar, que guia semelhantemente a estrela e o átomo, nada há sem importância. Ordem e perfeição se manifestam em toda a sua obra. Extraordinário, não é? Reparem que João olhou, viu a roupa dobrada e no seu sítio e disse assim, foi Jesus Cristo que fez isto. Eu conheço a esse ponto.
É extraordinário como é que João, ao ver aquela roupa dobrada, foi a prova que ele precisava e que era suficiente para reconhecer a mão do Criador. Agora, eu digo-vos, eu já li este texto muitas vezes e nunca tinha encontrado esta lição que está aqui. Isto é uma lição para nós ou não é? É uma lição extraordinária para nós. Tudo para o Salvador é importante e tudo tem que estar em ordem e tudo tem que ser perfeito. É realmente algo extraordinário para nós. E assim como eu achei interessante isto, eu posso vos dizer que nestes testemunhos tem tantas e tantas lições tão importantes para a nossa vida que nós desperdiçamos porque não queremos saber dos testemunhos. E é muito interessante que agora vos digo mais uma vez, nós não temos desculpa nenhuma para não perceber alguma parte da Bíblia. Para fazermos perguntas como, por exemplo, porquê que Deus no Velho Testamento mandava matar? E fazemos perguntas destas. E se calhar nem sabemos a resposta. E tudo está explicado de forma tão simples. E nós simplesmente não queremos saber. Posso fazer mais uma pergunta? Estamos quase a terminar. Eu acho que há duas hipóteses. Agora sou eu a falar. Atenção. Ou nós somos demasiadamente confiantes em nós próprios, ou nós somos loucos. Perceberam a pergunta que eu disse? Isto sou eu a falar. Sou eu a olhar para a minha vida e a pensar, ou eu sou demasiadamente confiante em mim próprio, ou eu sou louco. Posso explicar rapidamente porquê? Eu vou mostrar várias imagens de vários livros e vamos ver se tem alguma lógica o que eu estou a dizer. Por exemplo, nós começamos a nossa vida e nós vimos ainda há pouco a importância que tinha para o nosso lar um livro tão simples como as Parábolas de Jesus. Diz que esse livro deve agitar cada família, cada igreja, cada escola, cada instituição. E o que é que acontece nas nossas casas? Se calhar ele está na prateleira a ganhar pó. Mas nós começamos a nossa vida normalmente como crianças, como estudantes. Por exemplo, mas nunca quisemos saber quais são os conselhos que existem para os estudantes. Sabiam que há conselhos para os estudantes? Continuamos e vem a juventude e se calhar nunca quisemos saber o que é que está escrito de testemunho só para jovens e mensagens para os jovens. Por exemplo, o livro só para os jovens só tem 5 ou 6 capítulos. Sabem quais são os capítulos? É leitura e música, aparência pessoal, relacionamentos, noivado e vida devocional. Acham que isto é importante, algumas dessas coisas para os jovens? Depois, a juventude continua a crescer, começamos a querer namorar, mas não queremos saber nos testemunhos que existem nas cartas a jovens namorados, ou nos testemunhos sobre conduta sexual, adultério e divórcio. Depois queremos casar. Mas não queremos saber dos testemunhos que existem para o lar adventista ou para os fundamentos do lar cristão. Depois queremos ter filhos, mas não queremos saber dos testemunhos que há sobre educação, sobre a orientação da criança, sobre os fundamentos da educação cristã. Ser mãe, o que é? Depois os nossos filhos são assim ou são assado e nós não percebemos porquê. A nossa vida continua, queremos ser membros ativos na igreja, mas ignoramos os testemunhos para a igreja, as mensagens escolhidas, os testemunhos seletos, os conselhos para a igreja. Queremos ter cargos na igreja, ser pessoas ativas ao serviço do Senhor. Queremos ser, por exemplo, participar na ADRA, mas nunca lemos o Beneficência Social. Queremos participar na música na igreja, mas nunca quisemos saber testemunhos sobre a música e sua influência na vida do cristão. Queremos ser monitores da escola sabatina. Queremos ser diretores da escola sabatina, mas nunca quisemos saber dos conselhos sobre a escola sabatina. Queremos estar envolvidos no evangelismo, no testemunho,
mas nunca lemos os testemunhos sobre o evangelismo, nem o serviço cristão, nem os testemunhos para obreiros evangélicos. Para que é que Deus deu tantos testemunhos? Depois vêm as nossas lutas espirituais. E perguntamos muitas vezes a Deus porque é que isto me está a acontecer. Porque é que esta dificuldade na minha vida está a acontecer? E o que é que Deus nos diz? Olha para os testemunhos que eu deixei para ti. Mente, caráter e personalidade. Caminho a Cristo. Reavivamento verdadeiro. Reavivamento e seus resultados. Santificação, temperança. Tudo isto são coisas más? O que é que vocês acham? São testemunhos fundamentais para a nossa vida. Dizemos, mas eu não percebo as profecias. E quantos livros nós temos sobre profecias? Eventos finais, história da relação, primeiros escritos, visões do céu, igreja remanescente. Há alguma desculpa. A idade vai avançando, a saúde vai fugindo e nos lembramos que não quisemos saber sobre os conselhos de regime alimentar. Não quisemos saber da ciência do bom viver, dos conselhos sobre saúde ou de medicina e salvação. Eu estou a dar só alguns exemplos, irmãos. E chegamos a idosos e nem sequer sabemos que existem conselhos aos idosos. Existe um testemunho para cada fase da nossa vida, para cada problema que nós possamos ter, para cada desafio que Deus nos põe perante nós. Deus deu-nos luz para cada uma dessas fases da nossa vida. E por isso eu pergunto, ou nós somos demasiadamente confiantes em nós próprios, não querendo saber nada disto? Ou somos? Este homem foi um dos nossos grandes pioneiros. John Norton Loughborough. Deve ser mais ou menos assim que se diz o nome dele. Ele escreveu o livro Grande Movimento Adventista e ele era um grande pregador, um grande escritor e entre os nossos pioneiros. E ele teve vários anos a viajar com Ellen White e Tiago White, fazer muitas séries de conferências, de pregações, e decidiu, mais avançado na sua vida, escrever o livro sobre a história da igreja. E ele assistiu a mais de 50 visões de Ellen White. E eu queria ler-vos uma pequena frase que ele tem neste livro, mais para o fim, num dos últimos capítulos, que diz assim, lembra-se há bocado eu falei nele, e perguntava-me assim, como é que este homem sabe tanta coisa, conhece tanta coisa, consegue explicar tanta coisa? No fim do livro eu percebi porquê. Sabem porquê? Olhem o que ele diz assim. Falando de testemunhos de Ellen White, li todos os seus testemunhos por completo. A maioria deles, quantas vezes? Várias vezes. E nunca fui capaz de encontrar uma fase imoral em qualquer um deles, ou algo que não seja estritamente puro e cristão, ou algo que conduza para longe da Bíblia ou de Cristo. Ao contrário, encontrei ali os mais fervorosos apelos para obedecer a Deus, amar Jesus, ter a fé nas Escrituras e estudá-las constantemente. Tal proximidade com Deus e tal fervorosa devoção, tais solenes apelos para se viver uma vida santa, só podem ser inspirados pelo Espírito Santo. Para terminar, eu queria responder a uma última pergunta. Já podemos responder mais ou menos esta pergunta. O que é que eu tenho a ver com isto? Qual deve ser a influência disto na minha vida pessoal e particular? Porque é que Deus se deu ao trabalho de, no tempo do fim, dar instruções tão precisas, diretas e simples para o povo de Deus? Foi para ti, foi para mim. E será que nós achamos que isto é minimamente importante? Eu vou ler o último texto que se encontra em Testemunhos para a Igreja, no segundo volume, página 605. São 5 diapositivos e vamos terminar. Diz assim: alguns que receberam advertências especiais por meio de testemunhos, por meio dos seus livros, esqueceram-se dentro de poucas semanas das admoestações que lhes foram feitas. E se calhar o mesmo vai acontecer com a mensagem de hoje. Se calhar daqui a poucos dias, poucas semanas, nos vamos esquecer.
Os testemunhos foram várias vezes repetidos. Eles, porém, não os consideraram bastante importantes para levá-los a sério e lhes parecem como loucura. Como a palavra de Deus se haja circundada por estes livros e folhetos, assim também Deus o circundou por reprovações, conselhos, advertências e encorajamento. Aí estão vocês com o coração angustiado, clamando a Deus por mais luz. E se calhar isto sou eu, ou tu, que clamamos a Deus por mais luz. E sabem o que é que Deus responde? E eu estou autorizada por Deus a declarar-lhes que nenhum raio mais desta luz há de incidir sobre o seu caminho, através dos testemunhos, até que façam uso prático da luz que já lhes foi concedida. O Senhor lhes tem circundado de luz, mas nós não a temos apreciado. Antes, espezinhamos. Enquanto uns a desprezam, outros a negligenciam ou a seguem indiferentemente. Poucos dispuseram o coração a obedecer à luz que Deus lhe agradou em dispensar-lhes. Poucos aceitam esta luz que Deus nos quer dar. Por meio dos testemunhos, o Senhor se propõe a advertir, repreender e aconselhar seus filhos, e impressionar-lhes a mente com a importância da verdade de sua palavra. Os testemunhos não estão destinados a comunicar nova luz, e sim imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas. Os deveres do homem para com Deus e seu semelhante estão claramente discriminados na palavra de Deus, mas poucos de nós se têm submetido em obediência a essa luz. E sabem o que acontece, irmãos? Os seus testemunhos não se trata de escavar verdades adicionais, mas pelos testemunhos Deus tem facilitado o quê? A compreensão de importantes verdades já reveladas e posto estas diante de seu povo pelo meio que ele próprio escolheu, a fim de despertar e impressionar com elas a sua mente. Sabem para quê? Para que todos fiquem sem... Custa um bocado, não custa? Para que todos fiquem sem desculpa. Não temos nenhuma desculpa para não conhecer a verdade. Deus próprio escolheu este meio para facilitar a compreensão das verdades eternas. Agora cabe-nos a nós decidir se as queremos para a nossa vida ou se não queremos. Por isso, eu exorto a cada um de vocês. E este livro é tão importante hoje como era em 1911, quando foi escrito pela primeira vez. Quando foi editado pela primeira vez. Perdemos bênçãos após bênçãos em desperdiçar as mensagens que o Senhor nos deixou para nós, que somos o povo escolhido para as saber. Que possamos decidir hoje dar a devida importância a estes testemunhos na nossa vida. É a minha oração para cada um de nós. Amém.